Boa noite, queridos internautas. Boa noite, Heloísa Sabedotti, nossa responsável técnica que faz a transmissão. Querido Renato Bayer, responsável pela nossa palestra de hoje. A Noite. Heloísa está aqui ao meu pedido, porque, em virtude de eu precisar sair um pouco antes do término, ela vai fazer a prece de encerramento e vai fazer, então, o encerramento. Então, queridos irmãos, também convidamos a todos que visitem as nossas mídias, Facebook, site, Instagram, Spotify, onde estarão disponibilizadas nossas palestras gravadas e todas as informações necessárias quanto às nossas atividades. Vamos então, nesse momento, ouvir uma página evangélica do Evangelho segundo o Espiritismo. Escolhemos hoje o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o ódio, item 10. E essa mensagem ela foi ditada em 1861 pelo espírito Fenelon. Então ele nos diz o seguinte: amai-vos uns aos outros e serei felizes. Tomai, sobretudo, a peito de amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valerias mais do que eles. Amá-los é a hóstia e mácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, eu sei bem, porquanto, durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Reunidos em nome do Senhor, nesta hora abençoada, pedimos que nos envolva com seu amor, pacificando nossos corações, para que a paz, a tua paz, Senhor, permaneça em nós. A amorosa equipe espiritual deste trabalho, pedimos inspiração ao nosso companheiro Renato Baer, responsável pela exposição desta noite, um amparo e proteção. Que a paz e a harmonia permaneçam em nós. Então, hoje estamos aqui com Renato Bayer, trabalhador da Sociedade Espírita Vinha de Luz de Cachoeirinha, e que vai desenvolver o tema Desafios do Ser. Contigo, Renato. Obrigado, Ione. Uma boa noite para todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa querida Sociedade Espírita Allan Kardec. Iniciando o nosso tema de hoje, eu acho propício a gente fazer uma breve recapitulação, principalmente para aqueles que não estão muito acostumados com os termos da doutrina espírita, fazer uma recapitulação breve a respeito de reencarnação, né? Reencarnação, diferentemente do que algumas pessoas pensam, reencarnação uma atividade, digamos assim, do espírito muito comum, muito normal, né? É como o movimento das ondas, que vão e voltam de uma maneira indefinida. Nós saímos aqui desse plano material, que a gente costuma dizer na carne, no corpo, retornamos ao plano espiritual, fazendo a nossa desencarnação, e mais adiante
voltamos à carne fazendo a nossa reencarnação. A questão toda desse movimento é que nós possuímos ou nós passamos por diversas existências. Existências que trazem para nós muitas experiências. E aí é que está assim, a grande confusão na cabeça de algumas pessoas. Imaginam elas que as nossas experiências elas são limitadas a grandes acontecimentos, né? Aquilo que fica na nossa memória, fica na nossa lembrança, são apenas os grandes acontecimentos. Mas é bem diferente disso. A nossa vida, a nossa existência, ela é recheada de experiências. Todos os dias nós temos experiências. E isto acaba indo para a nossa bagagem, para a nossa mochila existencial, e nós carregamos elas com a gente indefinidamente. Vamos carregando essas experiências e nos aproveitando dessas experiências ou destes conhecimentos pela eternidade afora. À medida que nós nos defrontamos com algumas situações, nós buscamos lá no nosso subconsciente aquela experiência e prontamente nos utilizamos dela. O que eu quero dizer com isso? Que ao invés de nós pensarmos unicamente nos grandes eventos, né, eventos como um suicídio, uma grande obra, uma grande construção, a nossa vida ela é feita de pequenas coisas. Por exemplo, se eu coloco a mão no fogo e me queimo, eu guardo aquela lembrança comigo. Se eu perco a atenção enquanto o leite está ali fervendo e ele derrama, eu guardo esta questão. E estas pequenas coisas que eu carrego comigo, estas pequenas coisas são importantíssimas na formação do nosso caráter, na formação da nossa personalidade. Atendendo a uma leitura do livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, o espírito guia, mentor do nosso querido Divaldo Pereira Franco, né? Espírito de uma elevação moral muito grande, de um conhecimento muito grande, para se ter um exemplo, Joana de Ângeles, por exemplo, em uma de suas encarnações, ela conviveu com Jesus, ela conversou com Jesus, né? Então, por aí a gente vê que é um espírito que tem muito assim para nos ensinar. E nas suas obras, em um dos seus livros, chamado O Homem Integral, ela traz para nós alguns assuntos bastante importantes para a gente compreender esse momento que nós estamos vivendo e até mesmo entender as nossas posições, os nossos posicionamentos diante das coisas que acontecem. E ela aponta ali para nós, nesse livro, 4 grandes problemas que a humanidade enfrenta e que precisa vencê-los para atingir um progresso maior. E são problemas que realmente, quando a gente olha para eles, a gente enxerga que são problemas que realmente estão entre nós e que nós possuímos todos eles. Ela fala para nós, em primeiro lugar, ela aponta para nós como um dos grandes problemas que atormentam a humanidade, a rotina. A rotina, aquela questão que todos os dias de manhã a gente bota o relógio a despertar em determinado horário, a gente acorda, levanta, vai tomar o nosso café, que é sempre do mesmo jeitinho, sempre na mesma xícara, sempre a mesma quantidade de leite, a mesma quantidade de café, o mesmo número de colheres de açúcar ou de gotas de adoçante, né? A gente sai para o trabalho, cruza com as mesmas pessoas, porque é no mesmo horário, a gente espera o mesmo ônibus, às vezes senta no mesmo lugar, vai para o trabalho e faz as mesmas coisas todos os dias, retorna para casa, senta no sofá, pega o controle remoto e estamos dominando o mundo agora, fazendo aquilo que a gente gosta de fazer. Se alguém disser para a gente fazer alguma coisa diferente, no caso do homem que chega em casa e faz isso,
a esposa chegar e dizer assim, precisamos ir no supermercado comprar algumas coisas. Aí ele já reclama, mas tu sabe que nesse horário eu gosto de sentar aqui e fazer exatamente isso. Se for no caso da esposa, e o marido diz, eu queria ir a tal lugar para fazer tal coisa. Não, mas tu sabe que nesse horário eu tenho que fazer isso, eu tenho que ver aquilo. Ou seja, nos entregamos a uma rotina, nos entregamos a momentos em que a gente não permite ou não admite modificá-los. Por quê? Porque é isto que nos traz segurança. É isso que nos deixa tranquilos em relação ao que esteja acontecendo à nossa volta. Se nós formos examinar o nosso íntimo, se nós formos examinar aquilo que causa esse temor na gente, nós vamos lá nas nossas encarnações passadas e vamos enxergar lá algumas situações de derrotas pessoais que fizeram com que a gente parasse de querer enfrentar, de querer desafiar, de querer ir adiante. Uma pessoa, por exemplo, que, vou falar de tempos anteriores, mas uma pessoa que, por exemplo, tentou pular um obstáculo e não conseguiu e caiu em determinado lugar, ela começou a entender que, não dá para pular muito, eu não consigo pular. E veja o que eu estava falando, que nós trazemos lá de trás, não grandes experiências, as pequenas experiências. Tentei construir uma coisa e não consegui, eu não levo jeito para isso. Tentei montar no cavalo e andar no cavalo, não levo jeito para isso. Tentei tocar um violão, não consegui, não sirvo para isso. São as pequenas derrotas que a gente vai tendo, vai acumulando em nossas existências, e essas pequenas derrotas acabam trazendo para nós aquele desestímulo de fazer algo diferente. Então, quando nós chegamos na nossa casa, vindo de um trabalho que eu mantive, que eu mantenho sempre naquele mesmo jeito, sempre naquele mesmo lugar, sempre naquela empresa, nunca pensei em sair daqui. Quando eu chego ali, alguém me propõe algo diferente, vamos no supermercado, lá no meu íntimo, já começa a balançar o sininho e dizendo, opa, tem desafio pela frente. Seja sair no trânsito em um momento que é ruim, seja sair no momento em que está chovendo, por exemplo, seja sair à noite, fazer algo diferente daquilo que me traz segurança, que me garante vitória. Eu sei que isso eu venço, então eu posso seguir aqui. Então, à medida que o tempo vai passando, nós vamos dando para nós, porque a gente não pode esquecer que o homem, ele foi feito para progredir. Nós estamos num processo de crescimento constante. Lei do progresso, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que todos nós um dia chegaremos à perfeição, né? Que, aliás, é uma lei que, para mim, pelo menos, é de extrema importância e alentadora, porque prova para nós que todos esses que estão na nossa volta, cometendo as suas gafes, né, cometendo os seus descuidos, todos estes, um dia, também serão perfeitos. E mais do que isso, mostra para nós que lá atrás, nós também, muito provavelmente, cometemos os nossos erros. E quem me garante que numa tabelinha de progressões, de virtudes que eu preciso adquirir, quem me garante que em determinada virtude eu também não vou estacionar? Também não vou levar mais tempo para conseguir avançar? E aqueles que estão atrás de mim hoje, quem me garante que eles não passarão por mim e seguirão adiante? Essa lei do progresso para nós é de extrema importância, mas isso é um outro capítulo, é uma outra história, né? Apenas um parêntese rápido. Então, retornando para o nosso assunto. Nós nascemos para crescer, para progredir. Não existe criança
que permaneça eternamente como criança. A gente precisa crescer. Nós nos tornaremos adultos, queiramos ou não. Então, nesta situação que nós mesmos nos impomos de querer crescer, nós, naquela rotina, ou naquela acomodação, ou naquele medo e receio de fazer algo novo, porque os desafios que eu carrego comigo são um histórico de perda, eu vou lá e coloco para mim pequenos desafios. Desafios que eu me sinto seguro para vencer. Desafios que eu, de uma maneira mais tranquila, consigo cumprir. Vamos lá. Será que se eu inventar de fazer um churrasquinho nesse fim de semana, eu sei fazer? Será que eu vou conseguir assar essa carne direitinho? E à medida que a coisa vai avançando, será que eu consigo construir uma churrasqueira, colocar uns tijolinhos à volta? Será que eu consigo progredir nessa tarefa? Será que eu consigo arrumar a eletricidade? Será que eu consigo mexer no encanamento? Será que eu consigo? Eu vou me impondo pequenos desafios que são tranquilos de eu vencer e satisfazem o meu íntimo naquela necessidade minha de evolução, naquela necessidade minha de criar. Mas acontece que, em algum momento, a gente pensa em fazer algo mais. Em algum momento, a gente meio que se rebela para essa nossa atitude, para a nossa própria atitude. Então, a gente quer fazer algo, e nesta de querer fazer algo, as pessoas começam a olhar para a gente e dizer assim, nossa, tu viu aquele fulano ali? Era quietinho, era tímido, agora enlouqueceu. Olha só, enlouqueceu. Não para mais de fazer isso, não para quieto, só quer fazer aquilo, só faz aquele outro. Nossa, é outra pessoa, se modificou completamente. E claro, né, a gente acaba fazendo muitas coisas de forma estabanada, né? A gente acaba fazendo muitas coisas de jeito impróprio. E aquilo nos causa problemas. Vão nos causando problemas, né? Porque aquele nosso subconsciente, ele ainda não conseguiu a reparação devida. E se nós pensarmos que lá na infância, a pessoa, ela começa a dar para os pais presentes, né? A criança vai entregando para o pai presentes, para os pais, né? Presentes, não presentes, né? Algo de carinhoso, digamos assim. Ela entrega a primeira palavra, ela entrega o primeiro passo, ela entrega uma atitude, ela entrega uma construção, ela entrega algo para os pais. E se nós olharmos e entendermos que a forma que os pais recebem isso talvez causem para as crianças essa insegurança ou essa sensação de derrota, a criança entrega o primeiro dever de casa que ela fez no colégio e os pais, ao invés de dizer, olha, que interessante, muito bom teu trabalho, muito bom, vamos só aqui dar uma correção aqui, vamos fazer isso, mas está muito bom. Ao invés de receber esse apoio, ela ainda recebe mais reprimendas, ela se sente fracassada. Ela se sente fracassada em tudo. E ao chegar aos 14, 15, 16 anos, depois de tentar entregar aos seus pais os seus presentes e ver de uma forma ruim essa experiência, ela está insegura. Ela está insegura. Então, como é que eu vou dizer para a criança que ela agora vai ter que escolher? E eu acho isso a maior maldade que existe. Quem faz faculdade, quem já fez faculdade, vai entender o que eu quero dizer. Eu acho a maior maldade que existe a gente impor a nós mesmos, a sociedade impor a nós, quando nós estamos ali com 16, 17 anos e vamos fazer o vestibular, 17, 18 anos, eu recém aprendi a soletrar o meu nome e eu já vou ter que escolher qual a minha profissão. Já terei que escolher o que eu farei da minha vida. Eu gosto muito de música,
mas eu estou fazendo vestibular para administração. Eu gosto muito de esporte, mas eu estou fazendo vestibular para direito. Eu amo animais, gostaria muito de trabalhar em ajuda para animais, mas eu estou fazendo um vestibular de psicologia, porque os pais ou o entorno nosso fez para a pessoa, entregou para a pessoa esse tipo de situação. E ela, amedrontada com tudo aquilo que ela já viveu, querendo que as se normalizem rapidamente e querendo paz, ou seja, ser aquela, como a gente diz, né, ser aquela mosquinha ali no canto quietinha, ela vai lá e faz aquele vestibular e se torna aquele profissional insatisfeito com aquilo que está fazendo. Porque ela lutou apenas para vencer aquele desafio que ela tinha que vencer. Ela não lutou para vencer o seu próprio desafio, aquilo que ela deveria fazer. Então a rotina traz para nós esses problemas, mas traz também aquela situação que, por exemplo, na casa espírita, a pessoa chega e diz: olha, eu tenho reparado que tu frequenta aqui bastante a nossa casa, que tu busca livros, né? Eu tenho reparado aí que tu assiste todas as nossas exposições. Quem sabe tu vem estudar um pouquinho aqui? Quem sabe tu vem nos ajudar na casa? E a pessoa olha para aquele desafio de ir estudar, de ir para a casa espírita, alguma coisa não vai ser boa nisso, porque em algum momento vão me pedir isso, vão me pedir aquilo, aí eu não vou saber, eu vou ter que me expor, melhor eu ficar na minha casa. Então a gente diz, não, ainda não é o momento, eu estou estudando, eu estou iniciando num trabalho novo e me retiro. E muitas vezes desaparece da casa espírita. Aqueles que trabalham na direção aí da casa, na organização da casa, deve estar lembrado de situações como esta, de pessoas que estavam muito próximas de se tornarem bons trabalhadores e de uma hora para outra desaparecem, porque não querem sair da sua rotina. Mas Joana de Ângeles nos aponta também uma outra situação bastante interessante e que também atrapalham muito em nossas vidas. A ansiedade. Aquela coisa, assim, que faz com que o ser não consiga se acomodar nunca, nunca esteja pronto para permanecer no seu lugar, nunca esteja pronto para ficar no seu tempo, nunca esteja pronto para suportar ou admitir ou permanecer em determinada situação. É aquela pessoa que tem que estar sempre se movendo de um lado para outro, de uma situação para outra, buscando algo mais. Não querendo comparar, evidentemente, mas aquele cachorrinho que quando a gente pega e bota ele na coleira e leva ele para a rua, ao sair do pátio, ao sair para a rua, ele não sabe o que faz, ele vai para lá e ele vem para cá e ele cheira isso, ele cheira daquilo, ele late nessa pessoa, ele pula para lá, ele quer correr. Ou seja, eu não sei o que se passa dentro da cabeça dele, mas eu, se fosse ele, se eu tivesse ficado preso o tempo todo e alguém me levasse para a rua, eu pensaria que, eu vou aproveitar o máximo que eu puder aqui, porque logo eu vou ter que voltar para lá. Então, deixa eu aproveitar, eu quero cheirar tudo que eu ver na vida, quero latir em todo mundo, quero ir em todos os lugares. O ser ansioso, nós, ansiosos, somos mais ou menos assim. Nós carregamos aqui nos nossos ombros aquelas experiências lá de trás, aquelas experiências em que nós cometemos algum deslize, algum erro, em que nós falamos alguma coisa que não deveríamos ter falado, fizemos coisas que não deveríamos ter feito, mas que não estavam sujeitas às leis, né, dos homens, mas ficaram gravadas na nossa consciência. Então, hoje, vivendo esta vida que nós estamos vivendo, essas lutas todas, né? Uma hora nós temos enchente, outra hora nós temos fogo, queimadas. Uma hora o A agride o B, outra hora o B agride o A. E nós aqui, e nós nesse meio. E aquela luta, enquanto isso tudo acontece,
e eu, infelizmente, só fazendo um comentário rápido, né? Na época da pandemia, as pessoas ligavam o rádio, eu mesmo deixei, eu gostava sempre de ouvir um rádio, determinada rádio, de manhã, quando eu acordava, rotina, né? A rotina de ouvir sempre o mesmo rádio. Mas eu tive que parar de escutar porque eles começavam e terminavam o dia só falando de quantas pessoas morreram, quantas pessoas isso, quantas pessoas estão doentes, que o hospital fechou, que o hospital não abriu. Enfim, trazia um clima muito ruim para dentro de casa, né? Agora, recentemente, na enchente, a mesma coisa. Eu trabalhando com amigos e a televisão ligada o tempo todo naquele processo de enchente, naquela tristeza, naquela coisa, aquilo trazendo para todos nós aquela doença, aquela situação difícil em que a gente, com aquele medo sempre batendo em nós, e medo já de coisas que nós trazíamos e que agora começam a aparecer, essa competição que nós temos que ter todos os dias em busca do melhor trabalho, a gente quer trabalhar na melhor empresa, a gente quer ter o melhor salário, o melhor cargo, essa carga toda em cima de nós, evidente que deixa o ser amassado, amedrontado diante de tudo, porque ele começa a pensar que a qualquer momento a situação dele pode ser diferente. Quem é que consegue viver em paz, em tranquilidade, em sentar? Porque uma das assim, características do ansioso é de não conseguir ficar parado, né? Não conseguir ficar quieto, não conseguir relaxar. Pois quem é que consegue relaxar na sua rede de praia, tranquilo, sabendo que tem alguém atrás dele, sabendo que alguém está em busca dele, sabendo que a qualquer momento alguém pode chegar por trás e fazer algo para ele? É claro que não existe essa pessoa materialmente falando, mas a nossa consciência traz este medo, esta angústia de alguém que está atrás de nós. Porque existe uma culpa aí que não foi resolvida. Existe uma culpa que não foi conversada, não foi apaziguada, e assim nós vamos carregando essa ansiedade. As pessoas pensam que viajar é sair daqui do destino, chegar no outro destino, quando eu chego lá, a partir daí eu começo a viver, a viajar. A partir daí é a minha viagem. Não. A viagem é planejar a compra, a viagem é comprar o bilhete, a viagem é pegar o transporte, a viagem é olhar em volta tudo, a viagem é chegar lá. E chegando lá, aproveitar ao máximo. Pois, só trazendo então para a nossa situação, a viagem é o nosso planejamento da nossa existência. A viagem é o encarnar, já desde pequeno, junto àquele ser que vai cuidar de nós. A viagem é aproveitar o trajeto, a nossa infância, quando nós estamos ali aprendendo, quando nós estamos ali brincando, quando nós estamos ali fazendo de tudo. Determinada vez, em um trabalho mediúnico nosso, se manifestou um espírito, ainda criança, muito feliz, muito feliz, muito feliz, radiante, porque ele ia encarnar novamente. E vocês sabem qual era a felicidade dele? Ele falou assim com prazer que contagiou todo mundo: eu vou voltar a fazer xixi nas calças, eu vou brincar bastante, eu vou jogar, eu vou ter uma mamãe e um papai. Essa era a felicidade dele. Então ele já estava aproveitando a viagem para aí sim, quando aqui chegar, quando chegarmos no nosso destino, a gente vivenciar aquele destino, vivenciar esta viagem que nós temos, que nós estamos fazendo. E não estarmos sempre querendo outro lugar, outro momento, outra situação. E a ansiedade, quando a gente está esperando uma pessoa, quando a gente se põe a esperar a pessoa amada, e a gente vai e arruma o cabelo, e se arruma, e arruma a casa, e olha o relógio, e a pessoa não chegou ainda, daí a gente vai lá e mexe em mais uma coisinha, e revê toda a casa novamente, e ajeita mais uma coisinha, até a pessoa chegar, ansiedade pura. Mas isso é normal, né?
Qual a criança que não fica ali ansiosa, sabendo que amanhã de manhã vai para a praia? Isso no verão, né? Qual a criança que não fica ansiosa? Todos nós ficamos. Oba, amanhã nós vamos passear. E a gente fica na expectativa, isso é normal. O anormal e o problema é aquela ansiedade que faz com que a nossa mão fique toda molhada, faz com que o nosso organismo produza uma substância chamada adrenalina, e essa substância se injeta pelo nosso corpo através da corrente sanguínea, e o nosso cérebro, recebendo essa mensagem, ele manda para o coração uma ordem. Coração, bate, mas bate forte, porque a adrenalina está aí, nós precisamos circular esse sangue imediatamente. E aquele sangue circula e a gente começa a transpirar, evidentemente, porque está tudo circulando. Mas como nós não estamos jogando, nós não estamos correndo, nós não estamos praticando nenhum esporte, nós estamos sentados aqui nessa cadeira, o nosso corpo começa a se mexer. E ele precisa se mexer, ele precisa se exercitar. E a gente está desse jeito, nós estamos aqui. Ocorre que essa circulação em excesso, esse movimento excessivo que a circulação impõe, que o coração impõe a corrente sanguínea, isto começa a acumular substâncias nas vias, né, nas veias. E assim como um cano de água, que quando a gente abre ele, a gente vê um pouquinho de calcário ali que a água traz e que vai se acumulando e acaba entupindo e dificultando a passagem da água, o mesmo acontece com as nossas veias. Então, esse sangue começa a circular e ele se concentra muito no cérebro. Aí, aquela pessoa que está muito alterada, muito nervosa, a gente olha para ela e diz para ela assim, nossa, mas tu está num vermelhão, né? Está num vermelhão. A gente nunca disse que ela está pálida, né? Pálida está aquela pessoa parada, mas essa pessoa que está elétrica está num vermelhão, né? Ou seja, é o sangue circulando de maneira muito forte, muito rápida, tanto pelo coração quanto pelo nosso cérebro, em veias que já estão um pouco que entupidas. É fácil da gente entender que pode ser que daqui a pouco o excesso de circulação em veias que já não estão muito trafegáveis, digamos assim, possa trazer algum problema para nós, acontecendo algum infarto do coração, talvez alguma veia estoure no nosso cérebro, em função desse nosso desregramento que a ansiedade traz para nós. E eu estou falando de questões materiais, né? Dessa questão de o que acontece com o nosso organismo. Que a nossa saúde orgânica depende muito da nossa saúde espiritual. E para que a gente resolva essa questão espiritual, nós precisamos olhar um pouquinho para trás, olhar um pouquinho para aqueles nossos receios, olhar um pouquinho para esses medos, olhar um pouquinho para essas situações que nos trazem aflição e fazer uma ponderação sincera a respeito delas. Busca pela melhor empresa, mas isto é realmente importante? Busca pelo melhor emprego, isto é para mim realmente importante? Será que lá em casa, minha família, as pessoas que estão lá, não são para mim tão importantes quanto isso? Quanto estes desregramentos? Se nós falamos a respeito de rotina e falamos a respeito de ansiedade, e nisso tudo a gente começa a entender que as nossas experiências passadas não muito boas causam na gente um desconforto, um certo medo, mais natural, então, é nós entendermos o terceiro problema que Joana de Ângeles aponta para nós. Medo. O medo. Esse medo que nós temos de altura. Eu, por exemplo, eu tenho muito medo de altura. E eu vou dizer o
de uma maneira muito clara para todo mundo entender. Eu tenho muito medo de altura, muito medo de altura. Tem gente que tem medo de bichos, né? Aranha, abelha, cobra, né? Tem gente que tem medo do escuro. Aquele escuro, a pessoa tem muito medo daquilo. Tem medo gente que tem medo da morte. Mas, em realidade, se a gente pensar, quando a gente vê uma fotografia, uma foto da cobra, por exemplo, a gente não tem medo daquilo ali, né? Quando a gente está lá num avião, quando a gente está lá em cima de um prédio, na janela, olhando lá para a rua, a gente não tem medo da altura. Quando a gente acende a luz e termina o escuro e a gente enxerga o que tem lá dentro, a gente não tem mais medo de entrar naquela sala, porque nós enxergamos o que tem lá. Ou seja, o que nos causa medo mesmo é a consequência das coisas que a gente diz que a gente pensa que vão acontecer. A gente tem medo da picada do animal, do veneno da cobra, por exemplo, e daquilo que vai acontecer com a gente. A gente tem medo da queda, a gente tem medo daquilo que está lá dentro daquela sala e a gente não sabe o que está lá. A gente tem medo daquelas coisas que a gente não está vendo, e não da escuridão em si. A gente não tem medo da morte. Nós temos medo do que vai acontecer com a gente quando nós morrermos, quando nós desencarnarmos. Este é o nosso medo, este é o nosso receio. O que será que acontecerá comigo? Né? Quando essa experiência nós já vivemos diversas vezes, apesar de nós não lembrarmos essa experiência, nós já tivemos diversas vezes, né? E esses medos, eles chegam em nós, aí sim, eles chegam em nós porque de todas essas experiências que nós tivemos, todas essas vivências que nós tivemos, muitas coisas estão ali ainda para serem resolvidas. Muitas situações ainda permanecem ali nos alfinetando e dizendo que nós temos que resolver. Quando é que nós vamos começar a resolver elas? Quando nós deixarmos a rotina de lado, quando nós dominarmos a questão da ansiedade, quando é que nós vamos trabalhar com o medo? Vocês querem um exemplo? A pessoa chega e pergunta para nós: amanhã tem festa lá na empresa, né? Festa de final de ano lá na empresa. Meio cedo ainda, né? Mas a festa é nossa, vamos botar essa festa no dia que a gente quer. Amanhã tem festa lá na empresa. Vamos a essa festa? Aí vem primeiro a nossa questão da rotina, né? Não, vou sair da minha casa, nessa minha vidinha tranquila, vou enfrentar alguma situação lá? Não, vou ficar aqui. Aí vem a nossa ansiedade. Não, aí eu vou lá e vai acontecer isso e vai acontecer aquilo, né? Não. E aí vem o nosso medo. Vão me chamar para dançar, eu vou ter que dançar e eu não sei dançar. Então é melhor eu me afastar disso. É melhor eu me afastar dessa questão, porque eu vou ter que ficar sentado lá na mesa, todo mundo dançando e eu ali, né? E aí morrendo de vergonha porque não danço, né? Mas vou ter que ficar ali. Então eu recuso. Vai uma dica aí, um pouquinho fora do nosso assunto, mas vai uma dica. 2 para lá e 1 para cá. Tá resolvida a situação. 2 para lá e 1 para cá. Treina em casa, pega uma vassoura, dá 2 passos para lá e 1 para cá. Tá resolvida a situação. Não vai mais ter que ficar sentado na mesa. Vai, dança à vontade. Ou seja, vamos enfrentar os nossos medos. Vamos enfrentar um grande desafio. Vamos sair da nossa rotina. Vamos fazer algo. Enfrentar os nossos desafios, enfrentar os nossos medos, trazer para nós situações que façam com que a gente cresça, com que a gente domine esse medo, com que a gente pare de transpirar diante de uma festa que a gente precisa ir, de transpirar nas mãos, né? Diante de uma festa que a gente precisa ir, mas que a gente sabe que não vai poder enfrentar esse tipo de situação.
ou qualquer outra coisa, uma reunião que nós temos que fazer e que nós teremos que falar, o nosso chefe chega e diz, Renato, vai lá e apresenta essa situação para as pessoas. E aí eu, de repente, sou guindado à seguinte situação, uma sala fechada com os diretores da empresa e eu vou ter que falar, justo eu que quero ser uma formiguinha, uma mosquinha lá no cantinho. Eu preciso enfrentar essa situação. Eu preciso enfrentar esses desafios. Aos poucos, sair dessa minha rotina, deixar com que esses medos terminem com a minha forma normal de ser, né? Me trazendo essa ansiedade que me faz tanto mal, me trazendo esse medo, essa sensação de que em algum momento alguma coisa vai acontecer para vir me atrapalhar. Então, enfrentando esses desafios, enxergando que isto pode me fazer uma pessoa melhor, com calma, com tranquilidade, eu vou lá e venço mais essa questão, a questão do medo, que são muitos, que nos atrapalham de uma maneira muito grande, né? Nos fazem, assim, em determinado momento, perder o sono, em determinado momento, deixar de realizar algo grandioso, né? Porque a gente se impõe essa situação de comodidade. E passando pelo medo, depois de nós vivermos numa situação de rotina, depois de nós vivermos nessa ansiedade que acaba nos afastando por medo de perder as coisas, nos afastando de tudo e de todos, depois de nós vencermos essa situação de medo que nos tira, né, da convivência, nos tira do nosso normal, nós vamos ver assim, a consequência de tudo isso, a solidão. Hoje em dia, muitas pessoas acabam por se sentirem solitários em função de todos esses problemas que a gente levantou aqui, e as pessoas acabam por fugirem ou por negligenciarem essa sua situação, essas suas necessidades, elas acabam se afastando das pessoas, se distanciando, e quando elas vêm, elas estão sozinhas. Mas quando a gente diz sozinha, é somente estar sozinhos fisicamente. Porque eu trabalho com as pessoas, eu convivo com pessoas na minha casa, mas eu converso com alguém? Eu me abro para alguma pessoa? Eu digo para eles o que está passando dentro de mim? Eu consigo manter uma conversa com alguém? Ou eu simplesmente me calo no meu canto, eu evito a discussão, eu evito o falar? Aliás, uma situação que eu tenho notado em relação aos espíritas é exatamente esta. Os espíritas, a pretexto de fugirem da discussão ou fugirem da clareza, porque discutir não é gritar, discutir não é brigar, mas da clareza. Discutir é conversar, é clarear as coisas, é acertar os pontos, é organizar as coisas. Como fez Jesus, quando ele chegou entrando no templo e viu aqueles mercadores todos vendendo coisas e ganhando, enfim, e trabalhando de uma maneira a ter ganhos materiais, e ele afastou todo mundo, mas de uma maneira clara e dizendo o porquê, dizendo o que estava acontecendo. E nós espíritas, ultimamente, nós temos fugido das nossas responsabilidades. Existe ali o estacionamento dos deficientes, o estacionamento dos idosos, e a gente vê chegar alguém vestido para ir numa academia, bem tranquilo, e botar o carro ali, e a gente, não vou discutir, não vou causar, né, esses transtornos. Mas é nossa responsabilidade. Se a gente está aprendendo o que é certo, o que é errado, é nossa responsabilidade, sem brigar, sem discutir, né, de maneira ofensiva, mas chegar e dizer, olha, aqui é lugar, né, para estacionamento dos idosos ou daqueles que têm alguma deficiência.
Se a pessoa quiser, se ela olhar, refletir, tá, e for lá e trocar, enfim, bom, fizemos o certo e alertamos uma pessoa que está pronta para receber o ensinamento. Agora, se ela não quiser, ela não está pronta. Não é assim que acontece nas exposições? Muitas pessoas não estão prontas. Muitas pessoas leem um livro, mas não entendem nada, não compreendem nada. Aquela coisa de ler o livro em 2 dias, 3 dias, isso não existe. Não existe ler um livro em 2 dias. Não existe. Não existe. Porque se o livro é bom, a gente lê uma frase e fica 2 dias, 3 dias pensando sobre aquela frase, sobre aquele parágrafo, sobre aquela página. Aí nós estaremos compreendendo o livro, compreendendo a mensagem que vem no livro. E é isso que nós temos que fazer, compreender. Para compreendendo, a gente poder praticar. É isto que faz o bom espírita. Pratica aquilo que aprendeu. Mas retornando para a nossa questão da solidão, o que acontece com essas pessoas que vivem atemorizadas e que daí fogem para essa situação de solidão, de distanciamento das pessoas? Muitas vezes, para vencer esse medo, para vencer essa solidão, para vencer essa coisa de ninguém ao seu lado, as pessoas se colocam numa situação de aparecer para as outras, aparecer no sentido de fazer grandes coisas, né? Grandes festas, grandes rumores, falando alto, brigando, enfim, a necessidade de se mostrar, de se impor perante as pessoas. E como isto acaba não acontecendo, porque as pessoas que se juntam a elas aí estão interessadas em outra coisa e não nelas, elas não estão interessadas naquela pessoa que faz movimentos, enfim, grandiosos. Elas estão interessadas naquilo que ela traz consigo, na festa, nas coisas materiais que ela carrega consigo. E a pessoa continua solitária, e aí, muitas vezes a gente nota que elas procuram as drogas. Aí nós vemos artistas, pessoas de renome, pessoas conhecidas, que perante a mídia ostentam aquela situação de muitas pessoas à sua volta. Mas lá no seu cantinho, vivem uma situação de solidão. E aí, para vencer essa solidão, como fazem? Certa feita, eu vi uma entrevista de uma artista muito conhecida. Tenho certeza que todos conhecem essa artista. Não vou falar o nome para não ocasionar nenhum constrangimento. Mas é uma artista que, desde muito tempo, trabalha aí com os baixinhos aí, né? Então, todo mundo conhece ela. Essa pessoa disse que queria ir no shopping center, que sempre quis ir no shopping center. Aí eu penso assim, ir a um shopping center é uma coisa que a gente vai, quem gosta bastante de ir, vai para ver vitrines, vai para ir na praça de alimentação, vai para ver pessoas, para ver as roupas, para ver as novidades, passear, andar na escada rolante, descer, enfim. A pessoa vai no shopping, quando assim vai para passear, né? Ela vai para fazer isso aí. E ela vai lá e escolhe, em várias lojas, escolhe a melhor blusa, melhor camisa, melhor calça, melhor sapato, né? Ela vai em várias lojas. E essa pessoa disse, apesar de tão famosa como ela era, apesar de toda a situação material que ela tinha, ela disse que tinha que ligar para a loja, pedir para a loja permanecer aberta depois das 10 horas, aí ela ia lá às 10h30, quando o shopping center já estava fechado, entrava lá naquela loja, o shopping center todo escuro, ninguém mais lá dentro, aí ela entrava, ia lá comprar. Vejam que, apesar de tudo que se tem, olha a solidão que a gente vive, né? Então, estas coisas todas acontecem com a gente, e Joana de Ângeles apontou para nós que, olha, são problemas para a gente resolver. Mas ela trouxe para nós algumas soluções. A primeira solução que ela disse para nós, em primeiro lugar, ame-se. Nós precisamos nos amar. E o que é amar, né? Mestre, qual o maior dos mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração.
e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, quando nós amamos a Deus, nós precisamos amar as obras de Deus. Porque se nós gostamos de uma pessoa, nós respeitamos tudo que é dela. Aquela nossa vizinha que cuida muito bem das plantas dela, que bota água todos os dias, em determinado momento do ano ela vai para a praia e ela pede, bota uma aguinha lá para mim. Mas como a gente gosta muito dela, a gente cuida, a gente vai lá e bota água todos os dias, porque a gente, a Dona Maria gosta tanto dessas plantinhas, eu vou lá botar uma aguinha nessas plantinhas. Deus o livre se essas plantinhas morrem. Dona Maria, né, me mata, mas eu vou lá e boto a aguinha nelas. Porque a gente gosta dessa pessoa. Então, se eu amo a Deus, eu preciso amar e gostar das suas obras. E quem são as obras de Deus? Somos nós. Então, nós precisamos amar ao nosso próximo. Mas como nós vamos amar ao nosso próximo se nós não nos amamos? Nós precisamos nos amar, ler bons livros, ter boas conversações, ter bons hábitos, pensar em coisas melhores. Nós precisamos nos amar. E dentro da ideia do precisar se amar, nós vamos emendar com a questão de nós precisamos também nos perdoar. Sim, nos perdoar. Nos perdoar. Porque nós temos que entender que estamos crescendo, nós ainda não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, porque se fôssemos, nós não estávamos aqui nesse mundo de provas e expiações. Ô, Renato, regeneração. Não, não. Nós ainda não estamos em um mundo de regeneração. Nós estamos chegando lá, mas a gente ainda tem que trabalhar muito, nós precisamos trabalhar muito. Por isso, nós erramos sim. Mas se nós erramos, por quê? Sabendo que nós não somos perfeitos, por que também não nos perdoarmos? Se perdoamos aos outros ou temos essa necessidade de perdoar os outros, como nós vamos perdoar eles se não perdoarmos primeiro a nós mesmos? A gente precisa olhar no espelho e olhando no espelho a gente tem que enxergar que é esta pessoa que eu quero apresentar para o mundo. Eu estou olhando para o espelho e estou enxergando ali, sim, uma pessoa boa, uma pessoa honesta, respeitosa, correta, uma pessoa do bem. É esse tipo de pessoa que eu quero apresentar para o mundo. E é esse tipo de pessoa que eu tenho que batalhar para ser. Preciso me amar. Preciso perdoar. E eu preciso ser gentil comigo mesmo. Sim, seja gentil contigo mesmo. Se dê presentes, se dê coisas boas para ti. Compre, por exemplo, um livro eletrônico, por exemplo. É porque é muito difícil ler os livros de Joana de Ângeles, mas o livro eletrônico, ele já traz o dicionário junto. A gente aperta o dedo ali, já vem o dicionário e a gente lê o livro com a maior tranquilidade. Então, se dê esse prazer de ler boas obras, de ter oportunidade para ler, porque a gente carrega no bolso e se eu tenho 10 minutos, ao invés de ficar batendo o celular aqui para ver mensagens novas, 10 minutos eu consigo ler algo, eu consigo me presentear. Certa feita eu estava passando por uma padaria muito conhecida, muito cheia de doces bons, e caminhando, passei por ali, eu sabia que lá dentro tem um doce, o tal do 1000 folhas, alguém deve conhecer. Aquele doce maravilhoso, né? Cheio de merengue em cima, uma coisa de louco, uma loucura. Mas imediatamente começou aquela conversa aqui nos ombros, né? Compra? Não, não compra. Compra, não compra. Come, não come. E eu decidi, fui lá e comprei. 2. 2. Porque eu queria e eu precisava me dar esse presente. Depois a gente vê os problemas que isso aí vai dar, né? Mas fui lá e me dei esse presente. Ou seja, sermos gentis conosco, né? E sendo gentil, nos perdoando e nos amando, vamos nos abrir para a vida.
nos abrir para a vida, aproveitar essa viagem, aproveitar tudo isso que nós temos à nossa volta, aproveitar as oportunidades, aproveitar os amigos, aproveitar as coisas boas que eles trazem para nós, olhar para o desafio e rir quando a gente não consegue vencer. Ah, quem gosta de jogar futebol e nunca bateu um pênalti, dessa vez eu vou bater. Vai lá, erra e sai rindo, rindo, porque foi um desafio que eu precisava cumprir com esse desafio. Abra-se para a vida, porque não existe livro, não existe expositor, não existe nada dentro do espiritismo que diga que espírita não pode rir, não pode brincar, não pode ser bem-humorado, não pode sair para dançar, não pode praticar esporte, não pode comer uma pizza. Não existe nada disso. Nós precisamos nos abrir para a vida, sermos mais felizes e, sendo felizes, nos tornarmos pessoas melhores. Por exemplo, será que alguém reparou no pôr do sol que tem feito nos últimos dias para nós? Será que alguém reparou aquele pôr do sol vermelho, lindo, maravilhoso, propiciando a nós fazer uma prece? Oh, meu Pai, obrigado por tudo isto. Fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó, Mestre, fazei com que eu procure mais. Me emocionei tanto com essa prece, né? Me emocionei tanto que acabei deixando de lado, né? Era com isso que eu queria terminar a nossa exposição de hoje, agradecendo a oportunidade, a nossa querida Ione, que nos chamou, confiando em nós, agradecendo a Luísa, a gentileza de estar comigo aqui, e agradecendo a todos. Muito obrigada, Renato. Com Deus e com Jesus. Muito obrigado, Renato, pela bela exposição. Então, vamos encerrar o nosso trabalho com a nossa prece, agradecidos pelos ensinamentos da noite de hoje. Pedimos a Jesus que irradie a sua paz sobre todas as criaturas vinculadas ao planeta Terra, para que assim possamos vencer os desafios que nos são próprios como espíritos em evolução. Fortalece, Senhor, os nossos bons propósitos, ampara nas nossas imperfeições e dificuldades e nos dê a sustentação nas provas e expiações que nos são próprias. E assim, agradecidos à equipe espiritual que nos acompanha nas tardes de sexta-feira, pedimos a permissão para dar por encerrado esse encontro. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana. Boa noite. Até logo. Até logo.